Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Ele está aqui entre nós, Senhor da igreja. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está presente aqui. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos assentar. Glória a Deus. Irmãos, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, existem algumas árvores chamadas sequoias. São árvores gigantescas, algumas chegam a 20 metros, muito largas, e elas têm debaixo de uma casca protetora anéis que são um tipo de uma autobiografia do seu desenvolvimento. Esses anéis mostram o que se passou na floresta em determinado tempo. Por exemplo, se houve uma boa quantidade de água, aquele anel está perfeito. Se houve seca, ali aquele anel está um pouco mais seco. Se houve um incêndio na floresta, ou seja, ela tem um tipo de uma autobiografia do que aconteceu nesse meio tempo. Alguns centímetros abaixo dessa casca protetora. E assim como essas árvores, nós somos assim. Debaixo dessa casca protetora, nós temos marcas na vida de coisas que aconteceram conosco em determinados tempos. Coisas que nós vivenciamos, coisas que nós presenciamos. Temos essas marcas na vida. Agora, essas marcas não precisam ser feridas. Uma coisa são as marcas na vida, outra coisa são feridas, porque as feridas, Jesus já providenciou a cura. Jesus já providenciou tudo aquilo para que essas feridas fossem curadas e cicatrizadas. Nós vivemos numa sociedade enferma, com enfermidades físicas, emocionais e espirituais. E não há dúvida nenhuma que a pandemia potencializou essas feridas, essas enfermidades. O jornal Folha de São Paulo, essa semana, fez uma reportagem com o seguinte título: Brasil vive segunda pandemia com multidão de deprimidos e ansiosos crônicos. Falando que estamos saindo da pandemia do coronavírus e entrando numa pandemia de saúde mental. E o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país com o maior número de ansiosos. Cerca de 9,3% tem ansiedade crônica. Não é uma ansiedade normal, é uma ansiedade crônica. Num país com a nossa população, é muita gente, milhões de pessoas. E fala que, além do problema da saúde mental, efeitos do luto, do tempo de pandemia, do medo de isolamento, a piora da situação econômica, a falta de perspectiva no futuro e a violência aumentaram o quadro. Esse é o quadro que o mundo retrata. O Evangelho, e consequentemente a Igreja, não tem uma palavra crítica aos que padecem. Muito pelo contrário, mas uma palavra de compreensão, de acolhimento e de nos apropriarmos dessa cura que nós podemos receber pela ação do Espírito Santo, com a palavra de Deus se tornando vida em nós. Por isso, nesse momento, é fundamental que estejamos concentrados naquilo que Deus tem para nós. Outros pensamentos, outras coisas que estamos vendo no celular, tudo aquilo que possa nos desviar daquilo que Deus tem para nós, não vamos permitir que isso roube as experiências que Deus estará nos proporcionando.
7 séculos antes de Jesus vir à Terra em forma humana, o profeta Isaías escreveu profeticamente o seguinte texto que nós veremos na tela. Eu vou pedir também que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Isaías capítulo 61. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Tá, assim, não tem problema. Se hoje está com uns probleminhas aqui na tela, se não aparecer, não tem problema. É para você abrir a sua Bíblia mesmo, tá? Então fique com a sua Bíblia aberta, você em casa aí, dá um jeito, arranja uma Bíblia aí, cara. E abre para também estar acompanhando. Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. Leremos os 2 textos na Nova Almeida Atualizada. Vamos ficar em pé. E lembra de deixar a sua Bíblia aberta para conferir se o que eu falo aqui está de acordo com a palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E ainda outro texto, vou pedir que você abra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, leremos do versículo 14 ao versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, leremos do versículo 14 ao versículo 21. Há um elo escriturístico aqui, mas agora é no Novo Testamento, Jesus proclamando parte dessas palavras do profeta Isaías. Lucas 4, de 14 a 21, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e sabemos que o Senhor está aqui presente entre nós. E porque o Senhor está presente, nós temos temor, reverência, estamos aqui com o nosso coração totalmente aberto a ouvir aquilo que a tua palavra tem para nós, Senhor. Ó Senhor, vem com o fogo do teu Espírito, queimando o nosso coração, incendiando-nos, levando-nos, Senhor, a um avivamento contínuo e a experiências com o Senhor e com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse texto de Lucas diz que Jesus já ensinava na sinagoga e era admirado. Ele estava de volta a Jerusalém. Na penúltima ministração que eu fiz aqui, eu comentei sobre o tema Perdendo Jesus no Caminho,
quando a Bíblia narra Jesus nascendo e depois, num trecho, aos 12 anos e depois somente aos 30 anos, que era a época em que ele estava iniciando o seu ministério público. Ele havia crescido em Nazaré, havia saído, agora ele voltava à sua cidade e estava ensinando nas sinagogas, na cidade onde ele havia crescido. E sábado era o dia em que todos os homens com mais de 13 anos, aqueles que já haviam sido iniciados na lei, se reuniam na sinagoga para lerem a palavra, para que haviam no máximo 7 pessoas que eram convidadas para lerem a palavra. Quando falo palavra, obviamente, naquele tempo era o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e fazerem um comentário sobre o trecho. E o assistente, diz o texto, que ele mesmo escolheu, não foi Jesus quem escolheu o livro de Isaías, mas foi o assistente que humanamente escolheu e entregou a Jesus. A lei naquele tempo não era em forma de livros, como nós temos hoje, nem essa divisão de capítulos e de versículos. Isso foi acrescentado depois para facilitar. Eram grandes rolos, pergaminhos, escritos muitas vezes em papiros, em que era enorme, ainda mais o livro de Isaías, que é um dos maiores livros da Bíblia, até Jesus abrir, estender. E Jesus vai ao capítulo 61, que a gente entende hoje, né, do capítulo 61 de Isaías, e diz o texto que todos os olhos estavam fixos nele. Todo mundo já tinha tirado o seu celular, já estava filmando, já estava aquele ambiente. O que ele vai falar? Lembrando que Jesus já era admirado pelas suas ministrações na sinagoga. E ele leu o texto, o hebraico original. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico original, mas já naquele tempo, geralmente nas sinagogas havia alguém que traduzia para o aramaico. Porque durante o tempo em que o povo ficou cativo, cerca de mais de 400 anos antes, na Babilônia, eles ficaram durante 70 anos, e Babilônia havia escravos de várias partes do mundo. E ali juntou uma linguagem particular, uma linguagem comum, que acabou sendo o aramaico. Então o povo comum não falava mais em hebraico, eles falavam em aramaico. Jesus falava uma linguagem popular, tanto que Jesus falava em aramaico. Mas a leitura era em hebraico e nem todo mundo era versado a ponto de entender fluentemente o hebraico. Então, geralmente, tinha um tradutor. E quando Jesus acabou de ler, estavam todos impressionados, diz o texto. Não era porque estavam ouvindo pela primeira vez. Ora, todos os homens ali tinham sido letrados na Bíblia. Todo mundo já tinha lido aquele texto diversas vezes. O judeu, desde os 13 anos, estudava constantemente a Bíblia. Não era por ser um texto novo, mas o que impactava era que por detrás de cada palavra que Jesus lia, havia uma unção. Havia um ambiente no ar. Havia algo diferente. E o povo ficou maravilhado. Porque assim acontece quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente, ficamos maravilhados, há um impacto, há um temor, há uma ação de Deus. Eu quero te dizer que Jesus está presente aqui nesta manhã, porque a Bíblia garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente aqui entre nós. Você não tem que sentir um frio na barriga para achar que Jesus está aqui. Nós cremos que Jesus está aqui porque Ele falou que estaria aqui, e se Ele falou, Ele cumpre. Então, Jesus está presente aqui. Que tal repetirmos isso? Jesus está presente aqui. Você tem convicção nisso? Então vamos repetir. Jesus está presente aqui. Quando Jesus está presente, nada fica do jeito que está. Ele transforma, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres. Onde Jesus está presente, há transformação. E esta manhã é uma manhã de cura para a alma, é uma manhã de transformação. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair transformado e curado pela ação do Senhor aqui entre nós. E Jesus, depois de ler o trecho de Isaías, ele fala a última coisa
que os judeus ali presentes imaginavam que ele poderia falar. Ele termina de ler todo esse texto, que a gente leu de Isaías também, só que ele lê parte do texto. E ele fala assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu sou o cumprimento desta palavra profética. Eu sou o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Silêncio total. Até que alguém lá no fundo falou: uau! Diz o texto que todos ficaram maravilhados. O que isso significava? O que isso significava para o povo judeu? Os judeus aguardavam profeticamente a vinda do Messias há séculos. Toda mulher judia que se casava sonhava em ser a mãe do Messias. Israel recebeu a incumbência de Deus, se guardar da contaminação das outras nações para receber o Filho. Por isso que Israel era o povo de Deus, devia ter sido modelo, não foi. Mas o objetivo era eles ficarem ali entre eles para receber o Filho. O Filho já veio, e hoje nós somos o povo de Deus, o novo Israel de Deus. Nos guardamos de contaminação, mas não para guardar, mas para levar o Filho às outras nações, para levar todos a mensagem do Evangelho. Eles aguardavam, toda a história de Israel se baseava na expectativa do Messias. E é o que acontece até hoje. Israel, como não creu em Jesus, eles têm a expectativa do Messias que virá. Tanto que eles não têm a mesma contagem do tempo do restante do mundo. Nós estamos no ano de 2022, porque a gente faz a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus foi tão importante na história que ele dividiu o calendário de antes e depois, mas os judeus não, tanto que eles estão no ano de 5.872. E eles esperavam a vinda do Messias glorioso, com uma espada vinda do céu de algum lugar que iria libertar para sempre o povo judeu. Porque o povo judeu, historicamente, sempre sofreu com seus inimigos. Com a Síria, Babilônia, a Síria, o Egito. E agora eles estavam debaixo do domínio de Roma, com as suas garras pesadas sobre ele. Então, era a expectativa da vinda do Messias que viria libertá-los. E ficou todo mundo fascinado. O Messias chegou. Aí alguém fala assim: espera aí, esse aí não é Jesus? O filho de José, o carpinteiro? Lembra dele, pequenininho, correndo aqui, para lá, para cá, ia para a escola, jogava game com as crianças. Eu joguei bola com ele. Ele fazia entrega, seu pai era carpinteiro, lembra? Ele fazia entrega de umas cadeiras. Esse cara nasceu aqui. Nasceu não, ele foi criado aqui com a gente. E agora ele vem falando que é o Messias. E eles começam a fazer um racionamento sobre o assunto. E na hora que fazem o racionamento, a fé se esvai. Na hora que fazem o racionamento, se afastam da fé e deixam de crer. Presta atenção no que eu vou te falar nesta manhã. O racionamento nos leva a exatamente isso. A nós queremos as coisas fechadas dentro de um pacote que nós achamos que deva ser. E talvez hoje esteja aqui nessa manhã e você está racionando, fazendo um racionamento na sua maneira de pensar, de como Deus deve agir, de como o Espírito deve agir. E quando a gente faz isso, a gente se afasta da fé. E parece que a pandemia nos deixou ainda mais assim. Eu sigo um Deus que eu quero, do jeito que eu quero. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero, na minha autonomia. Um exemplo disso é como nós estamos fechados a sermos ministrados.
Parece que é um receio de receber a ministração, como se isso fosse um sinal de fraqueza, de vergonha, de constrangimento. Eu fico na minha, encaramujado. É o meu racionamento. Eu falo para Deus como Ele vai agir comigo. E nos fechamos à obra do Espírito Santo. Então, nesta manhã, eu quero te animar a deixar todo tipo de racionamento. Porque Israel pensou desse jeito. Aquelas pessoas, eles estavam maravilhados com o que Jesus estava fazendo, mas conforme eles começaram a fazer o racionamento deles, eles foram permitindo que a fé se afastasse. Tanto que Jesus, em Lucas 4:24, ele diz assim: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O que Jesus estava dizendo aqui, nesse texto, é que eu estou aqui para trazer boas novas. Boas novas é o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas, as boas notícias. Jesus está falando, eu estou aqui para trazer boas novas aos pobres. E Jesus aqui, quando ele fala pobres, o significado que ele está querendo dizer não é somente os pobres do ponto de vista econômico, esses também. Mas o pobre, naquele tempo, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Desde aqueles que eram enfermos, como leproso, como cego, como pessoas que tinham outro tipo de enfermidades. Não havia nenhum trabalho social na época. Os líderes judeus não iam às aldeias, porque haviam cidades e aldeias. As aldeias eram grupos comunitários muito pobres que viviam juntos. Todos tinham só um moinho para fazer o azeite, todos tinham só um lagar para fazer o vinho. Eles tinham um estilo comunitário e eles viviam à margem da sociedade. E Jesus, diz a Bíblia, que ele andava em cidades e aldeias. Jesus ia onde ninguém ia. Jesus se preocupava com aqueles que ninguém se preocupava. A palavra está mostrando que Jesus trouxe boas novas a todos aqueles que são desprezados pela sociedade. Todos aqueles que a sociedade diz que é escória. Jesus vai de encontro a esses. Jesus está dizendo que eu sou aquele que estou libertando os cativos do seu pecado. Eu sou aquele que estou dando visão a todos os cegos espirituais. Eu sou aquele que estou libertando todos os oprimidos de alma, a todos os quebrados no coração. Eu quero dizer que essa palavra de Jesus é a palavra para hoje. Jesus está fazendo isso hoje em nosso meio. E Ele conhece o seu coração e como você veio aqui. E talvez debaixo dessa casca protetora, está alguém precisando de uma palavra de cura na alma, de libertação, de um pecado que precisa ser deixado, confessado e abandonado, de complexos, de traumas, de ressentimentos, a necessidade de liberar perdão, de complexos serem curados em seu coração, cura das memórias. Esse Jesus que agiu naquele tempo é o Jesus que age hoje. E esse trecho brilhante revela claramente qual é o propósito de Deus ao enviar Jesus, o propósito do amor. Jesus não veio para condenar pecadores, mas para salvá-los e libertá-los. E Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para curar a nossa alma, curar fisicamente. E a cura de Jesus não é uma cura superficial, é uma cura completa. Porque as enfermidades emocionais geram feridas. E o grande problema das feridas é que com elas nós aprendemos maneiras equivocadas de enfrentar as situações da vida. Porque a gente enfrenta a situação na base da ferida. E se aquilo que eu enfrento toca na minha ferida, ou eu reajo negativamente, ou eu me encolho. E isso acaba determinando a minha maneira de me relacionar com Deus e me relacionar com as pessoas, no casamento, na família, com os irmãos. Porque esses sofrimentos se tornam a base do padrão da nossa personalidade e estilo de vida. E é claro que nós não podemos mudar os fatos lembrados, mas através da cura de Jesus podemos modificar o significado delas em nossa vida. Ela passa a não ser mais determinante
não nos tornamos mais reféns dela. Porque as enfermidades emocionais impedem a realização da obra de Deus em nós. A pessoa tem sempre sentimentos negativos, reage de maneira negativa. E se eu reajo às situações da vida baseado nas minhas reações emocionais, as minhas feridas emocionais, eu reajo negativamente. Mas se eu permito a cura de Deus sobre a minha vida, eu reajo no sentido de ser transformado à imagem de Cristo Jesus. Porque esse é o projeto de Deus para mim. E a Bíblia não traz respostas prontas a todas as questões. A Bíblia não traz. Aliás, eu fico muito preocupado, complica a minha vida como pastor, quando alguns irmãos dão respostas prontas para gente que está mal e fica mais em crise. O camarada está em crise, aconteceu algo terrível na vida dele, e já teve irmão que chega e fala, Deus quis assim. Como uma moça que veio falar comigo um trauma que havia sido abusada pelo seu avô. Você acha que eu vou responder para ela que Deus quis assim? Você acha que Deus quis isso? A Bíblia fala de um Jesus que se coloca ao nosso lado. Sofreu, então ele sabe o que é padecer. Por isso, diz a Bíblia que nós podemos nos achegar a ele, como fala em Hebreus, para receber socorro em ocasião oportuna, porque ele já passou pelo sofrimento, ele sabe o que é sofrer, se compadece de nós e se coloca ao nosso lado. Para quê? Não para fazer concertinhos, mas para fazer uma obra completa de restauração em nosso coração. Porque Jesus não vai na superficialidade. Ele quer tirar a raiz do problema. Ele quer agir. Temos que permitir que Jesus haja para tirar a raiz do problema e sejamos totalmente curados. A visualizar a vida de uma outra maneira e entender a atitude de amor de Jesus ao dar a sua vida por nós, pecadores. E hoje, por causa do seu amor e do seu sacrifício na cruz, nós podemos chamar a Deus de Pai. Somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E esse Deus que nos aceita como somos, nos acolhe como somos, mas nos ama tanto, que não deixa a gente ficar como a gente está, mas vai trabalhando na gente a ponto de ser aperfeiçoado ao caráter de Cristo Jesus. Deus quer nos fazer pessoas melhores através da ação do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. E esse Jesus tem poder sobre as enfermidades espirituais, emocionais e físicas, porque Ele nos conhece muito bem. Jesus te conhece de um jeito que você não se conhece. Ele conhece a sua história, sabe cada dor, cada angústia, cada situação que você passou. Por isso Ele cura não somente os efeitos do mal, mas também as suas manifestações. E um grande problema é a gente querer se autocurar. Eu vou me autocurar. E aí eu entendo que para uma obra minha ou humana as coisas vão acontecer. Lógico que Deus pode usar as mais diversas situações, mas quem cura é Jesus. Isso tem que ficar muito claro, quem cura é Jesus. Por isso a Bíblia diz que Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar significa proclamar em alta voz. Eu já trabalhei na Bolsa de Valores e tinha um pregão, porque eram as pessoas que gritavam assim, olha, tal ação tal, está vendendo tão. Era apregoar. Jesus veio apregoar, significa proclamar em alta voz. Presta atenção, Jesus não veio falar assim, olha, tem mensagem de salvação. Jesus veio falar, tem a mensagem de salvação. Eu sou a esperança, eu sou a salvação. E qual seria esse ano aceitável do Senhor? Teve gente que pulou na cadeira, hein? Essa teve. Qual seria esse ano aceitável do Senhor? A Bíblia está se referindo ao ano do jubileu, que fala lá em Levíticos 25. Não vamos ter tempo de ler agora, mas é um trecho muito interessante, porque Deus havia institucionalizado para o seu povo Israel que a cada 50 anos os escravos deveriam ser libertos, que as propriedades, lembrando que Israel era uma economia agrícola, deveriam ser devolvidas aos seus donos originais. O que isso significava?
Que às vezes o camarada foi um mau administrador e ele tinha que vender as terras dele. Às vezes ele administrava ainda pior e tinha que se vender, às vezes tinha que vender a família como escravos para pagar a dívida, durante anos, até ela ser paga. Só que a cada 50 anos, não interessava se a dívida tivesse sido contraída no ano 49 antes do jubileu ou no ano faltando um ano para o jubileu. A cada 50 anos, como os descendentes não tinham culpa da má administração do ancestral, a cada 50 anos, todos os escravos zeravam a dívida, voltavam a ser libertos. A propriedade voltava aos donos originais. Isso era uma justiça social, uma distribuição de renda saudável. Havia sempre terra para todos, trabalho para todos e casa para todos. Veja como o Evangelho ele tem essa pegada social. E como seria a nossa sociedade se a gente seguisse os princípios bíblicos? Seria totalmente diferente. Eu vejo gente falando assim, se Deus é amor, por que tem gente passando fome? Se Deus é amor, por que lá permite as casas que estão no morro deslizar com a chuva? Se os princípios bíblicos fossem seguidos, não tinha gente construindo casa no morro, não tinha gente passando fome. Isso é por causa do homem, do coração do homem, que há guerras, que há essa injustiça toda. O princípio de Jesus é totalmente diferente. Era um princípio de dignidade, o princípio de Deus. Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. Havia uma justiça. Podia ter alguém um pouco mais rico, alguém um pouco mais pobre, mas ninguém teria fome, todos teriam trabalho, todos teriam moradia, todos teriam comida. Mas sabe o que aconteceu? Israel nunca cumpriu isso. Israel nunca cumpriu a lei de Deus sobre o estatuto do jubileu. Por causa disso, Israel padeceu. E porque nós não seguimos os princípios de Deus, nós como sociedade sofremos. O ano do jubileu era o ano da restituição de tudo aquilo que se havia perdido. Jesus, quando fala o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo que ele estava proclamando libertação do pecado e todas as suas consequências através da sua morte da cruz. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a soltura do pecado, nos livra da prisão espiritual, da prisão emocional, da prisão moral. O sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício completo. Presta atenção, não precisa de Jesus e algo mais. O sacrifício de Jesus é completo e suficiente para restaurar a nossa dignidade, para tirar a nossa vergonha, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Éramos criaturas e agora somos filhos de Deus. Então esse trecho fala do anúncio da libertação dos cativos através da graça de Deus. O ano aceitável do Senhor. Em Isaías 53:5 diz assim: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Hoje, por causa do sacrifício e das feridas de Jesus, nós somos curados. Essa obra é completa. Não precisamos mais viver ainda levando enfermidades espirituais, emocionais e físicas, porque isso já foi feito por Jesus na cruz. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Vamos repetir esse trecho? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus quer que você seja uma pessoa sarada, sã, totalmente curada e saudável. Diz o texto também, agora aquele trecho que nós lemos em Isaías, do dia da vingança do nosso Deus. Interessante que Jesus leu até esse trecho, o ano aceitável do Senhor. Porque ali fica claro que Jesus veio para o ministério de salvação e libertação. Mas Isaías mostra a segunda parte. Qual que é a segunda parte? É o dia da vingança do nosso Deus. O
que seria isso? É o dia da sua volta, em poder e glória, para julgar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você em casa, fica ligado. Até então, Jesus veio para cura e salvação. Quando Jesus voltar, ele irá voltar para julgar. Ele virá como juiz. O juiz vai julgar tanto para a salvação como para condenação. Estou fora disso. Não tem como. Todos, presta atenção, todos nós passaremos por esse julgamento no fim. Aqueles que em vida se sujeitaram ao Senhor Jesus, se renderam ao seu sacrifício, esses já estarão salvos. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que em vida o rejeitaram, não fala se foram religiosos ou não, mas todos aqueles que o rejeitaram, para esses haverá condenação de inferno, de dor e sofrimento eterno. O texto diz, em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de salvação. Eu quero te dizer que é mais do que você frequentar a igreja, é mais do que você ser religioso, é mais do que você ser bonzinho. É você estar rendido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quem é rendido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem um estilo de vida diferente. Mas Jesus não é amor? Ele é amor, tanto que ele veio e deu a sua vida por nós. Mas ele é justo. E um dia todos nos apresentaremos diante dele. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hoje é tempo de rendição ao Senhor. Isaías completa falando que Jesus veio para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Naquele tempo, uma manifestação externa de extrema tristeza era a pessoa juntava um monte de cinzas e ficava sentado em cima da cinza. Pegava aquela cinza e jogava em cima da cabeça. Era uma manifestação externa que aquela pessoa estava muito triste. A Bíblia está dizendo que ao invés de cinzas, ele vai colocar uma coroa. Que coroa é essa? Você lembra que até hoje nos Jogos Olímpicos o vencedor recebe, além da medalha, uma coroa de louros. O que Jesus está querendo dizer é que ele vai colocar uma coroa vitoriosa ao lugar de cinzas. Ou seja, Jesus está falando sobre restituição, dele mudar a nossa sorte. Isaías fala que ele vai pôr óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ou seja, no lugar de cinzas, no lugar de tristeza, o óleo era a maneira como a pessoa se limpava naquele tempo. E o óleo era símbolo de alegria, de celebração. Jesus vai tirar toda a tristeza e colocar alegria e celebração. E talvez hoje você esteja assim, chegou aqui abatido, triste, cabisbaixo. E a palavra de Jesus para você é palavra de restituição, de alegria, de libertação. Então ficou assim. A todos os pobres, boas novas de justiça e justificação. A todos os cativos, liberdade. A todos os tristes e abatidos, consolo. A todos os oprimidos, libertação. E a todos os seres humanos, a possibilidade de serem aceitos pelo Senhor. Até que se cumpra o tempo e Jesus volte. Isso está definido. Hoje é o tempo da salvação. E hoje, esse óleo é a simbologia da ação do Espírito Santo. Hoje, através do Espírito Santo, ele faz essa obra de restauração em nossa vida. Hoje, através da ação do Espírito Santo, os algemados são libertos, os cativos de coração são curados. Ele age, ele transforma. Jesus é aquele que, através da sua obra do Espírito Santo, vem ao nosso coração e faz tudo novo.
Isaías termina falando: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele termina falando sobre carvalhos de justiça. O carvalho eram árvores robustas que não eram arrancadas facilmente. O interessante é que o texto diz que quem vai plantar não somos nós. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Só o Senhor pode nos plantar como carvalhos de justiça. Nós não podemos fazer isso. Os homens não podem fazer isso. Mas o Senhor pode nos fazer árvores robustas, porque somente Ele pode nos plantar. E porque só Ele pode fazer isso? É para a sua glória. A obra que Jesus faz, nenhum homem pode fazer. Então o que temos que fazer? Nos sujeitarmos a isso. E deixarmos que Ele faça a obra dele em nossa vida. Hoje é tempo de cura da alma, é tempo de libertação, é tempo dessa ação do Senhor em nosso coração. Eu quero te convidar agora a você ter um tempo de oração. Nós vamos orar sobre esse assunto. E se você, nesta manhã, chegou aqui ainda com o coração triste, abatido, ferido, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo do Senhor fazer novas todas as coisas. Esse mesmo Jesus que prometeu essa palavra é o Deus que cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele está aqui hoje para fazer essa obra completa. A você que traz complexos, traumas, ressentimentos, é hora de abrir o coração, de liberar perdão através de Jesus. É hora da gente ser ministrado pela graça de Deus e por esse óleo de alegria que Ele quer colocar em nosso coração ao invés de pranto. Que tal você abrir o seu coração para o Senhor e falar: Senhor, eu quero receber essa ministração. No meu coração. Eu não vou chamar ninguém para vir até aqui à frente. Deus sabe o que se passa no seu coração, no meu coração. E esta é uma manhã de cura para a alma, de todas as feridas que trazemos, de decepções, de frustrações. Não importa o que trazemos, o que importa é o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Esse Jesus está presente aqui entre nós. E essa é uma palavra de verdade. Senhor, eu quero agora colocar cada um dos que estão aqui presentes, e o Senhor sabe aqueles que chegaram com o coração ferido. E o Senhor teve um propósito de trazê-los aqui, aqueles que estão ouvindo. Senhor, vem agora com a Tua palavra de graça e traz libertação a todos os cativos em nome de Jesus. Onde há pecado, que haja confissão e arrependimento. Onde há amargura, que haja perdão e libertação. Onde há traumas, que o Senhor traga cura. Onde há complexos, que o Senhor traga esse óleo de alegria e restauração. Onde há feridas, que o Senhor traga cura em nome de Jesus, Senhor. Faz nova todas as coisas. Não queremos estar em racionamentos humanos. Não queremos estar, Senhor, nessa autoproteção, dessa casca protetora. Nós queremos estar abertos à ação do Teu Espírito Santo. Tudo aquilo que nos prende, Senhor, que seja agora liberto em nome de Jesus. Faz uma obra restauração em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É essa vida que nós queremos desfrutar, é dessa vida que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando nos preparamos para a ceia, nós temos aqui
os dízimos e ofertas, você vai se preparar para entregar o seu dízimo, a sua oferta, em gratidão ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua bondade. Somos privilegiados em podermos dizimar e ofertar. Você em casa pode fazer também através do Pix, do QR Code. E vamos receber os dízimos e ofertas. E Deus vai nos dar toda a graça para a gente poder usar tudo que for ofertado e dizimado para a glória do Senhor e no sustento da sua obra. E a gente faz isso com o coração espontâneo, né, diante de Deus, porque Deus tem sido tão bom e a gente faz isso como uma expressão da nossa generosidade diante dele. Enquanto nós recebemos aqui os dízimos e ofertas, presta atenção em alguns avisos. Como todo domingo de ceia, nós temos à venda ali ótimos livros, nós não temos muitos títulos, mas são títulos a dedo. Você que está de férias, você que está aí de férias escolares ou férias das crianças, é excelente a gente estudar bons livros que nos levem ao crescimento. Então, após a reunião, você pode adquirir alguns desses títulos. E presta atenção, nós já avisamos domingo passado e estamos repetindo hoje. Próximo sábado, nós teremos o treinamento para os discipuladores com o pastor Alexandre Régio. Ele é um homem com muita bagagem, ele também é psicólogo, ele trabalha em missões, com portas abertas, já trabalhou com refugiados, tem histórias tremendas para compartilhar conosco. Ele dá treinamento sobre liderança, uma pessoa com muito conteúdo. Então, eu quero te animar a você, mesmo que não seja discipulador. O discipulador é para vir mesmo, tá? Todo mundo. Isso faz parte da seriedade que a gente tem nesse treinamento para poder continuar dando os discipulados. Mas mesmo que você não seja um discipulador, você também está convidado e vale a pena você vir, porque com certeza você será muito acrescentado. A gente tem que ter essa fome de aprender mais de Deus. Isso é muito importante. E será uma excelente oportunidade para você estar aqui. Presta atenção, próximo sábado, 17h30. E além de tudo isso, nós teremos, como sempre aqui na comunidade, né, a gente gosta muito de um lanche comunitário. Então, você que vier, traga a sua parte e traga também para o irmão, né? Lógico. E traga uma bebida, um prato salgado, já tem o doce aqui, um prato salgado e uma bebida. Lógico, não vai trazer feijoada e caldo de cana, né? Traz uma coisa assim que dá para compartilhar num lanche à tarde, né? Vai ser muito gostoso esse tempo, um tempo precioso. Próximo sábado, o pastor Alexandre Régio, nesse treinamento, ele já esteve aqui em treinamento, a gente gostou muito, ele já ministrou no tempo do online, uma vez sobre ansiedade, foi uma palavra de Deus, e ele estará ministrando no domingo também, não falta, próximo domingo, pastor Alexandre Régio ministrando aqui também. Amém, irmãos? Então agora, você em casa, obrigado por estar conosco, que Deus abençoe, graça de Deus renovada na sua vida, o coração, semana abençoada, e nós vamos nos preparar aqui para a ceia presencial, nesse momento tão importante, quando nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor.